e hoje a gente está recebendo mais uma vez ele, biomédico, Dr. Fábio Griciunas. Bem-vindo. Obrigado. Sempre um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. O público adora seu trabalho, adora a forma como você conduz aí as explicações, porque o tema hoje é um tema assim, que a questão, saber como isso se estabelece, eu acho que por curiosidade já é fantástico. E ter a informação para ter bom senso em diversos aspectos, mais ainda. A gente vai falar como se estabelece hoje o prazo de validade num rótulo de um produto. E vocês sabem que até a água tem prazo de validade. Nós temos prazo de validade. É verdade, doutor. Nós temos prazo de validade também. Mas, você quer destacar, você quer primeiro contar a respeito dessa parte laboratorial? Vamos estabelecer assim, por que existe prazo de validade? Porque até 20 anos atrás ninguém percebia isso. Mas os produtos estragavam, você tem que transportar. Sim. Tem uma expressão usada, shelf life, que é a vida de prateleira. Então o mercado compra, ou a feira compra, você leva para casa, daqui a pouco aquele negócio está fungado, azedou. Leite é muito comum, laticínios é muito comum, né? Então resolveu-se se estabelecer alguns parâmetros que você pudesse ter acesso ao fabricante também. Certo. Dizendo, olha, eu comprei esse alimento, essa lata, mas ela estufou. Então, essa é a garantia ao consumidor. Certo, da segurança, né? O Código de Defesa do Consumidor fez com que isso também se desenvolvesse. E as empresas também, por segurança, precisavam de um dado desse. Então, existe uma lei federal, o número dela é 8078, que determina, que regulariza uma série de atividades e normas para isso. Mas a Anvisa também tem a dela, né, que é uma RDC, né, que essa é a sigla, né, 259 ou 250, não me lembro exatamente o número dela, né, e que diz sobre alimentos, sobre cosméticos, principalmente, né. E como é feito? Então, todos eles são testes laboratoriais. Então, por exemplo, eu pego aqui tem um defumado. Então eu vou ao laboratório e faço alguns testes de agressão a isso. Por exemplo, eu aumento a temperatura e deixo ele em temperatura alta. Eu vejo o que acontece. Então os testes são longos, não é uma coisa que você... Às vezes a gente demora para fazer um teste um ano inteiro. Porque você tem que esperar aquele produto envelhecer, tem que forçar o envelhecimento. Oxigênio favorece algumas situações, porque você já ouviu falar assim, comprei esse salame, ele estava rançoso. Então, o rançoso o que é? É uma reação que acontece com a gordura em presença de oxigênio. Aquele leite que coagulou, aquele leite que azedou, ou aquele queijo que mofou. Então, tudo isso tem uma condição ótima para ele ser guardado, na posição que você coloca na geladeira. A geladeira lá dentro tem de 4 a 8 graus. Lá embaixo é mais quente, aqui em cima é mais frio. Perto da porta é mais quente, porque você movimenta a porta, né? Então, essa circulação de ar favorece o aumento ou diminuição de temperatura também. Só que, por exemplo, se a gente pega um produto que ali está dizendo que, vou usar o pão de queijo de exemplo, há 3 meses, então... congelado, a gente sabe que se você também descongelar, ele vai durar menos tempo. Porém, esses 3 meses, caso a pessoa consuma um produto que tenha passado alguns dias, como é que é essa questão da segurança? Como é que eles estabelecem mesmo? Porque assim, a gente olha e fala, nossa, venceu ontem. Mas fala, nossa, mas será que é tão certinho assim? Essa é a minha questão. O que a gente estabelece é sempre o prazo médio. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho esse pão de queijo, ele pode ter 3 meses, ele pode ter 6 meses também, dependendo do tipo de processo de fabricação dele. Então, não significa assim, vai vencer dia 16 de janeiro. Bom, venceu hoje, joga fora. Não, eu vou observar a embalagem, ela está íntegra, o alimento lá dentro está normal. Ele sofreu algum descongelamento antes, o cheiro dele revela alguma coisa, o sabor dele, eu posso provar isso antes de fazer. Né? Então, isso é bastante amplo, esse controle, essa verificação, mas o prazo de validade diz assim, preste atenção,
consuma até tal data. Então você não vai comprar um alimento que vai vencer em 3 meses numa quantidade grande se você vai usar, você não vai consumir tanto. Não vai consumir. Entendi. É muito comum, isso acontece dentro da minha casa, eu abro a geladeira, às vezes tem uma geleia lá que faz 1 ano que está lá dentro. Mas eu não vou jogar fora aquela geleia. Ela não saiu da geladeira, ela ficou lá aquele tempo todo. Então ela não criou. Ela não teve. Perfeito. Quando ela não criou sai da fumo, geladeira. Ela não fermentou, ela não azedou, ela não mudou os aspectos orgânicos, organolépticos dela. Entendi. Então está tudo bem. Então está tudo bem. Uma mostarda, por exemplo, é muito comum você pegar em casa e passar, né? Porque você não usa mostarda todo dia. E todo mundo E quando você compra, você também não olha a data de validade. Então é verdade, tem produtos que a gente não olha, importante, quando a gente for adquirir algum produto, você olhar sempre a data de validade. Por que eu pus esse sabonete aqui? Porque cosmético também tem data de validade. Aquele batom que você reusa, aquela base, o shampoo, eles têm data de validade. Por quê? Ali dentro tem substâncias químicas que podem ser estáveis ou não. Se ela muda a temperatura, ela faz um processo ou de oxidação ou de redução. Puxa, né? E pode causar alergia. Pode causar alergia. Por exemplo, nos cosméticos pode ter alguma substância química que possa ter alguma influência dermatológica. Eu já peguei maquiagem. Se você consultar algum dermatologista, ele vai dizer isso também. Deu um monte de bolinha. Então, a nossa pele vai reagir. Ali nós temos 2 garrafas de água. Antes de falar da água, uma pergunta, doutor. Pergunta da minha diretora e a gente já vai falar da água, que a água é uma coisa interessante. Se a gente compra um alimento que vai vencer na semana que vem, então vamos pensar num pão, num pacote de pão, e a gente congela, a gente prolonga essa validade. Teoricamente, sim. Sim. Porque eu mudei uma condição dele. Ele não está mais na prateleira. Ele não está mais na prateleira, então eu peguei um pão de forma. E qual é a principal contaminação do pão? É fungo. Sempre bolor. Né? Então, se eu peguei ele, olhei a embalagem dele, mesmo que ele vá vencer essa semana, mas ele está íntegro, ele tem uma boa condição comercial, e eu guardei ele no freezer, então aquele sistema biológico travou. Tá, e aí você Então, quando eu tiro, eu tenho que consumir ele no ato. Porque eu não posso tirar e falar assim, agora ele vai lá para a cestinha de pão. E vai ficar um monte. Não vai. Isso acontece muito com os frios, muitas vezes, com o próprio... O presunto mela. Você já percebeu que ele tem uma geleia dentro, uma gelatina dentro, ele mela. Aquilo ali já mostrou que tem que descartar. Que a shelf life dele descartou. Frango, por exemplo. Você tem frango resfriado e frango congelado. Nem fala. O resfriado é aquele que passou pelo processo industrial, passou pela geladeira, mas não foi congelado. A validade dele é menor? A validade dele é de semana, é de dias. Depois de amanhã acabou. É 5, 7 dias. Então você imagina, o frigorífico abateu, colocou na transportadora, mandou para a distribuidora mandou para o supermercado, e o supermercado vai para a sua casa. 7 dias é pouco. Jesus. Então existem banhos que a gente faz com substâncias para aumentar esse tempo de vida. E tem, claro, os que já foram congelados. E que daí, como que a gente sabe que ele foi congelado? Quando a senhora tem uma aguinha dentro quando você congela, você congela a água. Nosso corpo tem água, os alimentos têm água. Então, no processo de congelamento, essa água se separa, porque ele tem ponto de congelamento diferente da proteína, por exemplo. Então, ele forma água. Quando você descongela uma vez, você não tem mais um frango de 1,5 kg, você tem um frango de 1,3 kg, 200 é água. O resto foi embora. O camarão é muito peixe, pescado é muito comum. Olha que interessante. Você tem muito gelo dentro da embalagem. Eu vou colocar a perguntinha do público já e a gente já vai falar da água na tela quem escreveu pra gente. Olha lá. Obrigada, Ramon. Beijo. Queria saber sobre leite de garrafinha e iogurte após o vencimento. Pode ser consumido ou deve ser descartado? A gente já conta para você. Então, quando a gente está falando do leite de garrafinha, do iogurte, pode ser consumido, né, depois do vencimento? Deve ser descartado? Qual é o perigo que a gente tem que pensar? Não, é aquilo. Vamos observar a integridade do produto fora da embalagem depois. Então, eu tenho uma garrafinha de iogurte, uma garrafinha de leite, eu verto ele numa vasilha e analiso ele. Ele tem fungo, bolor, tem gás lá dentro, ele aira, porque isso é o processo de fermentação. Porque ali dentro tem lactobacilo, tem uma bactéria lá dentro. Né? Sem dúvida. Então, eu olho a integridade do alimento, testo ele,
Tem que cheirar, né? Dá para consumir? Vamos consumir, porque o iogurte vai ser azedinho sempre, né? Isso é uma característica do ácido lático, dos ácidos que estão lá dentro, né? Então é sempre observar a característica da embalagem, não é porque ela está dentro do prazo de validade também que ela esteja boa. Que ele esteja boa, às vezes o gosto pode estar estranho. Agora, minha diretora tocou num assunto interessante. A forma como a gente armazena, então seja em lata, ou seja o saquinho, ou vidro, etc., isso também muda o prazo de validade. Olha, prestem muita atenção. Quando numa embalagem está escrito assim, conservar de 4 a 8 graus, ela é para ser colocada na geladeira. Tá. Não congele. Porque à medida que você congele, por exemplo, que na embalagem, você tem gordura aqui dentro. Então, o ponto de congelamento de temperatura é diferente. Então, o que vai acontecer no processo? Ele vai separar. Tá. Então, você não tem mais o alimento íntegro. Mesmo que você descongele, aquela emulsão, que não tecnicamente foi trabalhada para ser daquela forma, ela não vai responder mais. Entendi. Então, a mesma coisa que você... Um exemplo que eu digo é assim, congela um pouquinho de leite, você vai ver que sobra uma camada de gordura em cima. Tá. E quando você descongelar, provavelmente ele coalhe. Ele coalhe. Ele coalhe. Porque muda exatamente... Então, porque muda assim, a propriedade física do produto. Eu vou colocar mais pergunta do público e daqui a pouquinho quero tocar num assunto interessante e importante, que a gente fala muito hoje a respeito do consumo de comida. E toda vez que a gente fala de produto industrializado, ainda que comestível, mas produto industrializado. Já você me conta se para realmente aumentar o prazo de validade são colocados ali alguns aditivos que podem prejudicar a nossa saúde. Daqui a pouquinho. Primeiro perguntinha do público. Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, Thalita. Um beijo pra você. Um alimento que foi descongelado pode ser congelado novamente? Essa pergunta é ótima. Então, vem ao encontro daquela explicação que eu te dei. Então, você descongelou. Então, você pegou o frango que estava na sua geladeira, que você já cozinhou ele, que ele estava pronto, e descongelou. Então, ele tem um processo de descongelamento, ele separou a gordura das proteínas. Tá. Quando você congela ele de novo, você está congelando outra coisa. Tá. Pode ser que não mude, mas ele vai mudar. Ele vai secar, ele vai perder água, ele vai perder gordura. Não que ele estrague, mas ele fica com outro sabor. Mas quando você o aquecer de novo, ele vai ficar duro, desidratado. Entendi. Então, esse é o cuidado que tem no congelamento e descongelamento. Então, quando for congelar alimentos, tenha sempre porções pequenas, para você poder aproveitar exatamente o que você vai consumir. Tá. Você não vai pegar uma peça de carne de 2 quilos e congelar ela inteirinha. A não ser que você tenha certeza que você vai usar no churrasco tudo de uma vez. Festa de final de ano é muito comum, às vezes. Os caras pegam uma peça lá de carne e põem lá. Mas no dia a dia não dá. Põe um peru lá dentro do congelador, não tem sentido. É verdade. O ideal, então, o ideal é fracionar as porções, ou porcionar, né? E ter sempre um descongelamento só. Perfeito. Porque o processo de descongelamento, ele requer trabalho também. Sem dúvida. Mas assim que a gente tira do freezer, qual é a dica e a orientação? Colocar direto na geladeira, deixar um pouco fora? Deixa ele descongelar sozinho, nunca force. Coloque no micro-ondas para descongelar. Isso você está fazendo ruim. Um crime enorme. Porque, além de tudo, ainda tem o processo do micro-ondas. Então, deixe o alimento descongelar a temperatura dele. Mas dentro da geladeira? Pode ser, dentro da geladeira ou a temperatura ambiente. Se for uma temperatura como hoje, assim não, porque ele vai descongelar muito rápido. Então, essa água ela tem que sair devagarinho. Entendi. Como um gelinho derretendo. Essa fibra tem que esticar normalmente. Se ela fizer isso aí muito rápido, ela vai quebrar. Perfeito. E, doutor, e na questão dos aditivos? Bom, aí esse é meu assunto preferido. Aí é o seu assunto preferido, que bom. Não. Para que alguns alimentos tenham uma vida maior, eu vou dizer nós, de uma forma geral, nós acrescentamos alguns aditivos. Então, acidulantes, espessantes, antifúngicos, né, e alguns sais, alguns produtos químicos. Então, isso foi um trabalho bibliográfico que eu fiz, analisando o rótulo de alimentos, eu cheguei a uma conclusão de que nós ingerimos por mês em torno de 200 gramas de substâncias químicas que o nosso metabolismo não faz a mínima ideia do que tem que fazer com isso. A nossa célula, que é a unidade metabólica, tem a mínima ideia do que vai acontecer com isso.
Então, essa substância estranha, a nossa célula vai reconhecer, ela vai tentar guardar em outro lugar. Ela pode levar um processo inflamatório, mas ela pode ficar guardada por vários anos. Tá. E aí essa célula vai criar uma mensagem para uma outra célula dizendo, olha, eu estou guardando muito fosfato, estou guardando muito aditivo X, esse negócio todo. E essa célula vai criar um tecido diferente. E que nós chamamos do que isso? De câncer. Pois é, entendi. Então, os aditivos estão presentes. Todos esses, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem, tá? Não tem jeito. Mas ele também foi estudado de uma forma farmacológica, de que ele não possa causar nenhum dano. Entendi. Dentro de uma segurança. Então, frequência e quantidade é um dado bastante importante da fisiologia. Porque se eu como um alimento enlatado a vida toda, todo dia, desde nenezinho, aquela papinha que pronta, então ali tem um aditivo. Então e cada organismo é diferente um do outro. Ele pode desenvolver um processo ou uma doença ou uma artrose ou um processo inflamatório de modo geral. Entendi. E a gente vai ver foi aquele alimento que eu vim comendo com frequência e quantidade. Não é proibido comer nada do que tem aqui. Nós só precisamos ter. Eu não vou tomar suco de caixinha todo dia. Agora, arroz, feijão, engraçado, né? Nunca prestei muita atenção. Também tem, né? Tem. Claro. Tem por quê? Quando você faz o processo grão, né? de embalagem, o que você tem nos grãos? Você tem fungos e ácaros, né? Então o que você faz? Você mete um gazinho lá dentro para matar isso. Às vezes minha mãe é muito disso, ela compra um pacote de feijão, eu falei, isso daí deu um monte de caruncho, né? O que é o caruncho? Caruncho é aquele ovinho do besorrinho que estava lá atrás. Sim. Então, todos os alimentos têm prazo de validade. Basta estar no saquinho, na Pôs embalagem. No saquinho, embalou, prazo de validade. Vamos fechar falando da água, doutor? Vamos. Temos 1 minuto. É diferente uma água que está aqui, nessa embalagem de vidro, e uma que está aqui, nessa garrafinha Então, o que vai? O processo de embalagem. Porque no vidro é mais fácil você esterilizar um vidro. Entendi. Como é que eu esterilizo por calor PET? Nada, porque eu pus calor aí. Verdade. E ainda tem aquela questão. Porque a água é a mesma. Do número que tem embaixo, que é o do plástico, que tem uns que são piores. Porque a água é a mesma, que foi dentro do PET e dentro da garrafa de vidro. Mas o processo de esterilização é completamente diferente. Então, gente, fica a dica: tem que ler o rótulo mesmo, tem que ver o prazo de validade. E como você falou, tentar ter uma frequência de bom senso e equilíbrio e não de produtos industrializados. Eu sempre falo uma máxima que assim, hábitos, vícios e costumes, frequência e quantidade. Então vamos observar, variar o alimento, rotacionar o alimento vai nos trazer um fornecimento de substâncias próprias e substâncias boas bastante bom. Eu não posso comer um negócio que só tenha carboidrato, que só tenha gordura. Só tenha proteína. Ou que só tenha proteína. Eu tenho que variar isso. Eu tenho que tomar água? Tenho que tomar água, e muita água. E vou fechar dizendo uma coisa que eu me lembrei, muito interessante. Você disse, colocou no pacote, foi para prateleira, enfim, pacotou, tem prazo de validade. Não se esqueçam que na feira é o único lugar que a gente tem um alimento ali, que está tudo ali in natura. Isso é considerado a embalagem perfeita. Mas não tem data de validade. Mas tem data de validade porque está aí dentro, né, doutor? Então, quando não tem rótulo, é porque aí sim é um alimento. Né, doutor? Obrigada, viu? Bom. Mais uma vez com a gente hoje, doutor Fábio Griciunas, que é biomédico. Ficaram algumas perguntas no Insta, depois se você quiser responder. Sim. Eu sei que o público adora essas respostas. Tem um Insta também para vocês seguirem do doutor, que é o @intolerância alimentar. @intolerância alimentar. E tem um telefone de contato, que é 0 operadora 21 97513-3573. 9, tá certo? 97513-3573. É isso mesmo? Acho que é. Mas lá no Insta eu acho que tem todos os seus contatos também. @intolerância alimentar. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Volte um ano maravilhoso, é um prazer viu? Estar aqui. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.